Olá, boa tarde. Tudo bom, Carol? Deixa eu ver se entra mais alunos, dá mais. Deixa eu pegar o livro da turma de vocês para já iniciar, né? Porque já tem alguns minutos, já era para estar. Ai, que sofrimento. Carol, na quarta eu expliquei sobre os gêneros textuais. Então nós retratamos. Ah, não, calma. Eu estou pensando que estava no nono ano. Eu conversei com os colegas de vocês sobre termos essenciais da oração. Então eu falei mais sobre os estudos linguísticos. Hoje eu vou fazer a correção da página 23 e 24. Tá? Vou explicar um pouco mais sobre o assunto do gênero textual e vamos debater um pouco sobre as questões do texto e contexto, tá? E aí, para casa, vocês terão essas atividades 24 e 25. Então, veja aí. Não precisa. Aqui na 25, ele diz assim: por fim, apresenta os dados levantados e o cartaz confeccionando um painel para a turma. Não precisa vocês confeccionarem. Quem chegou aí Boa tarde, Giovana. Boa tarde. Não precisa vocês confeccionarem o cartaz, não, tá? Só é fazer no caderno mesmo algo do tipo. Deixa eu ver aqui. E, além da página 24 e 25, nós iremos trabalhar a produção de texto da página 29 e 30. Então, para casa, 24 e 25, conexão, e 29 e 30, produção de texto, tá? A conexão, vocês só vão me entregarem de hoje a 8, tá? Então, na próxima sexta-feira. Já a produção de texto, na segunda, na quarta-feira, a gente faz um debate sobre ela, tá bom? Então, hoje na aula gravada, eu apresentei para vocês um texto onde ele retratava assim, que o tema era Tudo nos envolve, e falava sobre a unanimidade. E aí ele retratava que tudo estava ao nosso redor, que tudo que está ao nosso redor, querendo ou não, nos envolve. Que a gente tem que observar as relações para poder retratar as circunstâncias, as situações. Veja só, e também ele falava sobre a obsessão. Foi em 1971 quando ele escreveu esse texto. E desde lá, de 1971, quando só tinha o rádio, a televisão e o telex, já tinham a obsessão pelos meios de comunicação. Imagine nos nossos dias atuais, né, gente? Que, querendo ou não, a gente vive o tempo todo na internet, né? Quem entrou aí agora foi Maria Vitória? Foi Mariana, que eu vi o M. Boa tarde, Mariana. Então, página 23, gente, coloque aí. Todos já colocaram na página 23, as três. Tá faltando muita a participação do pessoal do 8º ano. Na quarta-feira, eu sei que Davi, boa tarde. E cada um tem as suas circunstâncias, mas como nós professores também nos programamos para poder ministrar as aulas. Hoje não tá fácil, porque eu tô gravando aqui na garagem. Aí a vizinha está decidindo brigar. Mas voltando, graças a Deus calou a boca. Nós professores também tiramos um tempinho, criamos uma rotina chamada de home office. Não serve só para os professores, mas sim também para os alunos. E assim,
está um déficit muito grande nas aulas online com a turma do 8º ano, tá? Vejam só, hoje somos 4, numa turma onde, se eu não me engano, são 17. E o que acontece? Assim, vocês têm que criar uma disciplina, tem que criar toda uma estrutura que possa poder acompanhar tanto as aulas gravadas como as aulas online. Na quarta-feira, eu sei que tem gente que não perde mesmo, vocês 4 que estão aqui, é muito difícil não encontrar vocês aqui na minha aula, mas tem outras pessoas que ainda não estão participando. Na quarta-feira mesmo, só participou Maria Vitória e Davi. Então, assim, eu sei que vocês têm outras obrigações, pode ter acontecido algum imprevisto, mas vamos nos programar, assim como nós professores, assim como eu me programo. Claro que imprevistos acontecem, vocês são a prova viva disso que aconteceu. Os meninos Davi e Maria Vitória, novamente na quarta, que eu não consegui quem ficasse com a minha filha, viram que, assim, teve fatores para atrapalhar, né? Porque, querendo ou não, ela é uma criança de 2 anos e 9 meses, então ela não entende que a mãe está sentada na frente de um computador ministrando as aulas. Então ela me viu a manhã toda fazendo aula gravadas, e à tarde, quando ela queria uma atenção, tanto que tinha momentos que ela dizia: mãe, eu quero brincar. Quando ela queria a atenção, eu estava ocupada ministrando a aula para vocês. Então, imprevistos acontecem, a gente luta para tentar não acontecer, mas de vez em quando acontece. Então, mesmo com vocês, de vez em quando acontece o imprevisto de não conseguir participar da aula online. Mas, assim, avisem os seus colegas, convidem os seus colegas para fazerem um esforcinho. Tem uma galerinha da turma ainda que eu não vi aqui ainda nas aulas online no Mr. QI. E também, quando estava ministrando no Instagram, também não os vi no Instagram. Então, assim, tá... Não sei se estão perdendo a explicação. A Ligia. Não sei se estão perdendo a explicação ou se estão assistindo depois as aulas. Espero que estejam assistindo depois, num outro momento estejam assistindo as aulas. Mas convidem aí os seus colegas para virem, porque retiram as dúvidas, a aula flui, o conteúdo flui, o conhecimento. E, consequentemente, se eu tenho... deixa eu ligar minha luzinha para ficar melhor, aparentável para vocês. Deixa eu posicionar. Então, assim, consequentemente, se eu tenho ali aquele momento com o professor para retirar as minhas dúvidas, na hora da prova eu vou saber me sair na prova, tá bom? Então vamos lá. E aí, voltando ao texto, que era a unanimidade, onde ele falava, gente, misericórdia, 1971, onde ele retratava as questões da obsessão pelos meios de comunicação. Então, aqui na parte do gênero textual, ele diz assim: quando defendemos uma ideia em um artigo de opinião, ou seja, o texto que acabamos de ler é um artigo de opinião, em uma carta do leitor, ou de um editorial, ou uma crônica argumentativa, podemos recorrer a várias formas de argumentação, como citar a opinião de especialistas no assunto, demonstrar causas e consequências, dar exemplos, fazer comparações. O autor do texto de abertura, por exemplo, faz o uso de uma crônica argumentativa, onde ele expõe uma história de uma maneira mais leve, mas ele dá a sua opinião, ele não deixa de ser um artigo de opinião. Sim, é um artigo, mas de uma maneira diferente, porque ele é mais complexo, ele se torna mais complexo na hora de produzir um artigo de opinião em si. Mas ele é um texto opinativo, pois ele é uma crônica onde ele apresenta seus argumentos, apresenta uma reflexão e tenta convencer ao leitor a aceitar aquelas ideias ali presentes no texto.
faz o uso de uma crônica argumentativa que reúne aspectos da crônica e dos textos argumentativos. Ela pode narrar, descrever ou dissertar sobre algo. No caso de Paulo Mendes Campos, ele descreve e disserta ao comparar a humanidade e os seus meios de comunicação a um imenso organismo para reforçar de que não estamos isolados, pois tudo nos envolve. E é assim, então quando ele retrata esse tema do tudo nos envolve, lembram que na aula eu falei assim que vários outros fatores nos envolvem, né? Desde a questão porque as pessoas tá com, não vou dizer um egoísmo, mas um egocentrismo que acha que o mundo gira, eu acho que o mundo gira em torno de mim, eu acho que as coisas têm que ser assim, assado. E não é bem assim. Nem sempre as coisas são assim. Então, o que acontece? Às vezes, atitudes... Eu tenho um ditado que eu sempre levo comigo, que diz assim, a gente só colhe o que planta. Você não vai plantar arroz e vai colher feijão. Não, se você plantou arroz, você vai colher arroz. Então, a gente só colhe o que planta. Se eu faço coisas boas hoje aqui no presente, é para no futuro eu colher coisas boas. Então, se eu tenho valores aqui no presente, é para no futuro eu dar valores a quem estiver ao meu redor. Eu ser exemplo de valor a quem está ao meu redor, a meus filhos, a minha família. Então, um tema no qual ele aborda direcionado ao meio de comunicação, mas que nos leva à ampliação de uma reflexão. Ele traz uma reflexão sobre o poder obsessivo de querermos estar nos meios de comunicação, mas que nos faz refletir, nos faz observar, nos faz parar para pensar vários outros fatores, não só os meios de comunicação, mas outros fatores que agregam a nossa estrutura diante da sociedade. E o que acontece retrata muito a importância de lembrarmos que diante de um âmbito geral, diante de uma sociedade em comum, tudo nos envolve. Tá, gente? Então, se vocês quiserem ligar o microfone, eu vou fazer a correção das questões do texto e contexto. Eu não sei se quando Mariana e Davi entraram, eu já tinha repassado. Mas, para a atividade, vocês irão fazer a página 24 e 25. Só que aqui na 25 da conexão, ele diz assim, para confeccionar um cartaz. Não precisam confeccionar em cartaz não, tá? Vocês fazem no caderno de vocês mesmos e me mandam. E aí eu observo a colocação que vocês tiveram, a observação que vocês colocaram diante do pressuposto a ser trabalhado no texto em relação ao senso crítico para combater a fake news, tá? E a produção textual da página 19. O conexão da página 24 e 25, vocês só vão me entregar no dia... Deixa eu confirmar que isso é dia 20 mesmo. Se a próxima sexta é dia 20. Isso eu confirmar que eu sou péssima de data. Dia 19. Já ia mandando pro dia 20, não sabe. Então, vocês só vão me enviarem no dia 19, tá? Deixa eu anotar aqui. Então, no dia 19, vocês me enviam essa atividade, tá? Da conexão. A produção de texto da página 29, eu vou pegar na quarta-feira. Então, vocês me lembrem para fazer a correção na quarta-feira, tá? Hoje eu vou tratar com vocês o texto e contexto. Aliás, eu faço a correção na segunda-feira na nossa aula gravada. Fica melhor, tá? Para não misturar os conteúdos. Então, ou vocês comentam pelo chat, eu vou abrir aqui o chat, ou vocês ligam os microfones, fiquem à vontade, tá? O texto de Paulo Mendes Campos apresenta um vocabulário que não pode ser muito familiar. Pesquise no dicionário o significado das palavras a seguir. Isso facilitará o entendimento do texto. Mariana,
Você pesquisou as palavras ecumênicas, estacionárias, reacionárias ou frivolidade? Você pesquisou, gente? Hein, Mariana? Você pesquisou? Misericórdia, gente. Eu peço desculpa desde já, porque eu montei o cenário aqui fora e tinha programado tudo. Se vocês observarem, até coloquei no Instagram, né, que tinha montado o cenário. Ainda falta alguns detalhes que eu pedi para fazer a impressão, o rapaz não fez. Mas eu não me planejava de todo esse barulho, de toda essa falta de educação. Então, desde já eu peço desculpa pelo barulho, tá, gente? Mariana, fez a primeira questão? Caroline, fez? Caroline, né? Ou Caroline? A pronúncia. Caroline, tá certo, né? Às vezes eu fico com dúvida, Carol, de chamar o seu nome e tá pronunciando errado. Não. Davi, fez? Vocês não responderam a atividade não, foi, gente? Mari, você respondeu a atividade da página 23? O pessoal tem que responderem as atividades, viu? Mariana? A 12. Da 23? Ah, entendi. Eu vi 1, 2 e 4. Pronto. Responda aí a primeira questão pra mim, por favor. Ah, tá certo, cara. A primeira questão. Você pesquisou no dicionário as palavras? Se você quiser mandar ligar o microfone, fica mais fácil. Mas se quiser digitar, tudo bem. Ecumênicas. O que são ecumênicas? Acho que ela vai digitar. Ecumenismo é o processo de busca unitária. O termo ecumênico provém da palavra grega, que significa muito habitado, no sentido mais restrito. Emprega-se ao termo para os reforços em favor da unidade entre as igrejas cristãs, no sentido lato, que pode designar a busca da unidade entre as religiões. Isso mesmo, perfeito. É isso mesmo, Maria. É um conjunto, né? É um processo onde busca ser unitário, onde todas as religiões, todas as igrejas cristãs, na verdade, não é todas as religiões, mas sim todas as igrejas cristãs se reúnem e tenta designar uma busca direcionada à fé, à religião. Então, você pode ligar o microfone, Mari. Eu fiz no caderno, tá bom. Estacionário, você colocou o quê, Mariana? Estacionário. Digitalizando novamente. Ah, tá bom. Espero sim. Perdi a página. 23. Eu fiz no caderno. Ah, você respondeu no caderno, pô. Essa questão. Porque as respostas que tinha no Google eram muito grandes. Aí no livro não dava. Ah, entendi. Achei. Aqui fala que eu botei. Estacionárias vem do verbo estacionar, o mesmo que pararia, permaneceria ou quedaria.
Nem avança nem recua, estaciona. Então ele quer dizer que é um sujeito que invariável, um sujeito que não sofre variações, nem anda, nem avança nem recua. Estaciona, fica ali, permanece ali. Reacionário. Reacionário relativo, pertencente ou favorável à reação, ou caracterizado pela mesma, reacionarista e contrário, hostil à democracia. Isso. Antidemocrático. Isso, ele quer dizer que pertence à questão relativo, né? Onde ele estabelece uma reação entre o sistema democrático. Isso mesmo. E por último, frivolidade. Condição característica ou estado do que é ou se apresenta de modo frívolo. Qualquer coisa de pouco valor, coisa fútil, ninharia. Isso mesmo, uma coisa de pouco valor, uma coisa fútil. Obrigada, viu, Mário? Segunda questão, o que significa unanimidade? De que unanimidade o autor está se falando? Davi, você respondeu? Giovana respondeu? Giovana? Gente, o que é a unanimidade? É a comunhão de ideias, de opiniões, de pensamento. É a junção, é o conjunto de ideias, opiniões e pensamentos. De que unanimidade o autor está se falando? Ele está se falando, o autor fala em relação às pessoas estarem cada vez mais ligadas aos meios de comunicação. Terceiro, o autor demonstra sua opinião a respeito dessa unanimidade. O que é que vocês acham? Sim ou não? O autor, ele demonstra, Mariana, você que respondeu a atividade, essa questão da opinião a respeito dessa unanimidade? A 3 ou sim. Ele demonstra, sim. Para o autor, o que se perde? Qual a consequência dessa unanimidade vivida pelo homem? Qual é a consequência? O que é que se perde? Para ele... Oi? Não sei, Para ele, gente, ele retrata que o que se perde é a individualidade. A vida particular de cada um não interessa mais. Então, para ele se perde a individualidade. Quinta questão. Para desenvolver sua crítica, o autor usa um recurso que chamamos de hipérbole, ou seja, exagero é demonstrar uma ideia. Retire do texto trechos que isso pode ser comprovado. Vocês fizeram a quinta? Fez, Mariana, a quinta? Pronto. Retirar do texto. Tudo pode afetar a nossa vida e estamos envolvidos por tudo e por todos. Então, tudo pode afetar a nossa vida e estamos envolvidos por tudo e por todos. São dois textos que retratam a hipérbole. Página 24, sexta questão. De acordo com o texto, o que todas as pessoas buscam? Mariana fez a sexta questão assim, de acordo com a interpretação textual, o que é que todas as pessoas buscam? As pessoas buscam um mundo melhor, mais decente, com paz, segurança, evolução e justiça. Então, um mundo melhor, mais decente, com paz, segurança, evolução e justiça. Sétima questão. Você concorda com a opinião do autor de que as pessoas buscam um mundo mais decente e menos enganado pelos poderosos, menos injustiçado? E aí, vocês concordam de que no dia a dia as pessoas elas estão buscando um mundo mais decente, um mundo menos injustiçado?
Eu também, ao meu ver, que sim. Que as pessoas querem, algumas pessoas, não vou dizer as pessoas no geral, mas uma metade da população procura um mundo melhor, um mundo mais injustiçado, outras não, vivem na mesmice, na mentira das políticas, né? 8ª questão. Segundo o texto, assinale a alternativa que apresenta qual seria ou o que permite que o homem viva simultaneamente em todos os cantos do mundo. A alternativa, como eu sei que vocês já não responderam, é letra B. Os meios de comunicação que lhe trazem notícias de todos os lugares do mundo. Então, a alternativa letra B, tá? Hoje a nossa aula passou muito rápido, assim, porque demoraram um tempinho para entrar, tá bom? Então, espero que vocês tenham acompanhado a correção, mas de 5 horas em diante eu vou deixar a live salva, tá na plataforma. Então, lembrem de fazerem a conexão do dia 16 e de fazerem a produção de texto da página 29, tá? Então, página 24 e 25, para de hoje a 8 para dia 19, e a página 29 eu vou fazer a correção na segunda-feira, tá, meus amores? Então, beijo grande para vocês, fiquem com Deus, bom final de semana. Estudem, por favor, convidem seus colegas a participarem das aulas online, que é muito importante. Tchau.